Olá, Brasil Esportes no ar nesta quinta-feira, dia 19 de março de 2015. No programa de hoje você confere como foi mais uma quarta-feira repleta de jogos. Pela Libertadores, vivo, foi assim que o Atlético Mineiro voltou da Colômbia após vencer o Santa Fé por 1-0. O Internacional conquistou um empate valioso fora de casa. E no Morumbi, 2 bolas na trave, gol anulado e vitória só aos 44 minutos do segundo tempo. Assim foi a vitória suada do São Paulo na Libertadores. Também vamos comentar sobre a Copa do Nordeste, já que ontem foi encerrada a primeira fase pela Copa do Brasil, mais 11 classificados. E eu não esqueci da Champions League, não. Barcelona e Juventus conquistaram mais 2 vagas para as quartas de final. O primeiro assunto do programa de hoje é o São Paulo, porque eu acho que foi o brasileiro que mais sofreu em campo ontem, mas conquistou importantíssima vitória e agora é o segundo colocado do seu grupo, só está atrás do Corinthians. Então vamos ver aí os principais lances do São Paulo. André, e essa vitória ontem do São Paulo, hein? Acho que todos os torcedores, né, estavam esperando um jogo assim e merecidamente essa vitória foi importante, né, no dia de ontem. E foi merecida, Luciana, com certeza foi merecida a vitória do São Paulo. O time lutou o tempo todo, atacou o tempo todo, o São Lourenço veio para se defender, veio retrancado, veio se segurando para conseguir o empate e complicar a vida do São Paulo e depois no jogo de volta lá em Buenos Aires tentar fazer o resultado e tirar a classificação do tricolor paulista. E teve um gol legítimo anulado. Do Centurion, né? Que entrou no lugar do Pato, que torceu o tornozelo. Gol legítimo anulado, olha aí, foi esse aí, ó. Não estava impedido. E aí acabou prevalecendo a justiça a partir do momento que saiu esse gol aí do Michel Bastos. E com detalhe, ele iniciou a jogada lá no meio-campo, ele fez um lançamento e correu para a área. E acabou concluindo. E premiou também um jogador que fez uma baita de uma partida, que foi o Michel Bastos. Além do São Paulo conquistar o segundo lugar, André, você acha que pode colocar mais segurança para os jogadores, né? Que até hoje o elenco ainda está inconstante. O elenco tá inconstante, às vezes até inseguro. Mas como disse o técnico Muricy Ramalho, essa vitória pode dar um novo rumo para o São Paulo. Isso pode dar confiança. Venceu o jogo mais importante até agora nesse início de Libertadores. O jogo que precisava vencer, porque perder para o Corinthians lá no Itaquerão é normal. Mas precisava ganhar de qualquer maneira. E isso precisava acontecer para que o time tivesse autoconfiança. Bom, é isso aí. Bom, teve o jogo do São Paulo ontem, mas vamos conferir os resultados dos outros jogos também. Vamos colocar aqui na tela, olha lá. Pelo grupo 1, o Santa Fé, né, perdeu ontem para o Atlético em casa por 1-0. Pelo grupo 2, o São Paulo ontem venceu o São Lourenço por 1-0. Já no grupo 3, hoje o Mineiro joga contra o Cruzeiro. Ainda vamos falar sobre essa partida. O Cruzeiro precisa vencer esse jogo fora de casa. Pelo grupo 4, o Emelec ontem empatou com o Internacional em 1-1. Pelo grupo 5, hoje o Palestino joga contra o Montevidéu às 9 horas da noite. Pelo grupo 6, hoje o River Plate joga contra o Juan Aurique. Pelo grupo 7, o Estudiantes venceu o Libertad por 1-0 e hoje o Atlético Nacional joga contra o Barcelona do Equador. E para finalizar, grupo 8, volta aí, gente. Pelo grupo 8, o Deportivo Táchira empatou com o Guarani do Paraguai em 1-1. E agora, confira o Pronto Falei. Muito se comenta que o futebol brasileiro está em baixa, que os nossos jogadores não estão fazendo sucesso no futebol europeu. Essa não é a realidade. Ficou parecendo isso principalmente depois do fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo, depois do 7-1 para a Alemanha. Vocês sabiam que entre os 8 classificados
para a próxima fase da Liga dos Campeões, que é o campeonato de clubes mais importante do mundo, nos 8 times tem jogador brasileiro, que é o único país que tem jogador em todos os representantes agora desta fase da Liga dos Campeões, onde estão os maiores times do mundo. Isso significa o quê? Que o futebol brasileiro está bem representado, que temos jogadores que se destacam, como o Neymar no Barcelona, como a dupla de zaga do PSG, que deu a classificação ao time a esta fase da Liga dos Campeões. Crise? Que nada. O que nós precisamos é de um pouquinho de organização, de um pouquinho de coerência na nossa seleção, porque aí nós vamos fazer jus à representatividade que temos lá fora. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje vamos comentar muito sobre Champions League, Copa do Nordeste e também Copa do Brasil. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta quinta-feira. Começando com o Adailton e o Gustavo, eles são lá de Itapororó, Paraíba. Valeu, Adailton e Gustavo. A Kemi é lá de Fortaleza, Ceará. Lindinha a Kemi. Binho é lá de São Miguel dos Campos, Alagoas. Elinaldo é de Surubim, Pernambuco, mostrando a medalha aí, deve ter conquistado essa medalha em alguma modalidade, né? Gabriela de Leme, São Paulo. Glaubert lá de São Luís do Maranhão, torcedor do Sampaio Correia, valeu Glaubert. Gustavo é lá de Nova Fátima, Ceará. Olha a família, que bonita. Ilanilton, Tassiana e Bilu, lá de Marechal Deodoro, Alagoas. José Silva, lá de Riacho de Santana, Bahia. Valeu, Zé. Júnior, de Colinas, Tocantins. Tem mais. Maírton, de Acarapé, Ceará. Corintiano e Fortaleza. Rodrigo de Ipatinga, Minas Gerais. É jogador. O palmeirense Vandersen, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É isso aí. Para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com o nome da sua cidade e o seu nome. Antes de falar de Copa do Brasil, André, vamos ler alguns torpedos? Olha só, tem um torpedo aqui do J. Carlos, lá de Cascavel, Ceará, ressaltando o show da torcida do Fortaleza. Ontem, Fortaleza e Ceará deram um show no Castelão e foram mais de quase 38 mil pagantes. Maior público do ano no futebol brasileiro. Então, tá de parabéns. 4º clássico do ano, dessa vez pela Copa do Nordeste, e deram um show às torcidas de Ceará e Fortaleza, mais uma vez, no Estádio Castelão, que é estádio de Copa do Mundo. Bom dia, manda um alô para a Wanda de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Flamenguista, obrigado Wanda pela sua audiência. André, para mim quem vai surpreender nessa Libertadores é o Atlético Mineiro. Você acha que ainda há chance para isso acontecer? Recado aqui veio do código 75, é Bahia, né? Final 8873. Obrigado aí pela audiência. Eu acredito que sim, depois do que o Atlético Mineiro fez ontem, ele não pode duvidar nunca do Galo. É isso aí, vamos agora falar de Copa do Brasil. Antes de conferir a grande vitória do Flamengo, vamos conferir os resultados e os classificados para a próxima fase. Olha lá, primeira fase, jogos de ida. Lajeadense venceu o Bragantino por 2-1 e o Remo ontem ficou no 0-0 diante do Atlético Paranaense. O Interporto perdeu para a Chapecoense 5-2. Chapecoense classificada, ok? Classificada. Vamos lá. Continuando, Real Noroeste perdeu para o Criciúma 4-1. Criciúma classificado. Águia Negra empatou com o Paysandu em 2-2. O Princesa de Solimões empatou com o Figueirense em 2-2. Isso aí é agora os jogos de volta. O Coritiba ficou no 0-0 diante do Vila Nova de Minas Gerais. Coritiba classificado, ganhou o primeiro jogo 3-0. Valeu, André. O Asa ontem empatou com o São Raimundo em 0-0. Asa classificado, ganhou o primeiro jogo 3-1.
Cuiabá classificado, né? Venceu o Muricy por 2-0. E tinha perdido o primeiro jogo por 3-2. Olha aí, o Luverdense classificado ontem venceu o Cabofriense do Rio, 1-0. O primeiro jogo tinha empatado 1-1. O Flamengo está classificado, venceu o Brasil de Pelotas por 2-0. O primeiro jogo tinha ganhado 2-1. É isso aí. O Icasa hoje vai jogar contra o Independente às 7h30 da noite. O Caxias também joga hoje contra o Capivariano, o Tupi joga contra o Alecrim e o ABC contra o Boa Vista. É isso aí, vamos agora direto lá pro Maracanã e conferir como foi a vitória do Flamengo diante do Brasil de Pelotas. Olha aí, o Paulinho voltou com tudo, né, André? Voltou com Mais tudo, um voltou gol bem. dele nessa partida, olha lá. Significa que foi um belo trabalho feito pelo departamento médico e departamento físico do Flamengo. O jogador se recuperou da contusão e já voltou em forma. E depois, o Eduardo da Silva, aos 47 minutos do segundo tempo, vai garantir a vitória do Flamengo. Play aí pra vocês. Agora vamos falar de Copa do Nordeste, vamos conferir os resultados da Copa do Nordeste. Quantos jogos ontem? Começando pelo Grupo A, o Vitória venceu Confiança 2-0, a América de Natal venceu o Serrano por 3-2. Já pelo Grupo B, o Sport venceu o Sampaio Corrêa por 3-1 e o Socorrense ficou no empate diante do Coruripe. Grupo C, Motoclube empatou com o Piauí em 1-1 e o Salgueiro venceu o Náutico por 3-1. Pelo Grupo D, o River venceu o Botafogo da Paraíba 1-0 e o Fortaleza, o clássico rei, né, perdeu para o Ceará por 2-1. Pelo Grupo E, o Campinense empatou com o Bahia em 1-1 e o CRB ontem perdeu para o Globo. Então vamos conferir alguns gols, né? Vários jogos para vocês. Olha aí, o Vitória venceu Confiança por 2-0, de pênalti, Jorge Wagner fez 1-0 e depois o Welton vai garantir a vitória do Vitória, 2-0. O América de Natal venceu o Serrano por 3-2. O Isaías vai abrir o placar para o Serrano, mas depois a história muda. A América de Natal vai empatar, o Flávio Boaventura vai fazer 1-1. Depois o Max foi o nome da partida, ele fez 2. O primeiro foi aos 46 minutos do primeiro tempo e depois aos 30 do segundo tempo. E o Zé Antônio contra vai fazer para o Serrano. Então, vitória do América de Natal, 3-2. O Motoclube empatou com o Piauí em 1-1. E esse aí... O Salgueiro venceu o Náutico por 3-1. Salgueiro, o Anderson Lessa fez o primeiro, depois o Ranieri vai fazer o segundo. Teve mais um do Anderson Lessa, 3-1. E aí o Josimar vai garantir um golzinho para o Náutico, vitória do Salgueiro. Esse aí vai ser o gol do Josimar, né? De fora da área. O Fortaleza perdeu para o Ceará em 1-1. Charles vai fazer 1-0 para o Ceará. Depois o Wesley, esse é o primeiro, né? Do Ceará. Depois o Fortaleza vai garantir um gol aí. O Fernandinho contra, vai fazer 2-1. O Globo venceu o CRB por 1-0. Então tá aí. Então... Classificados, os primeiros colocados de cada grupo, Vitória, Sport, Salgueiro, Ceará e Bahia. E os 3 melhores segundos colocados, Fortaleza, Campinense e América. Os confrontos da próxima fase serão definidos amanhã em sorteio na CBF. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto é Champions League, mas ainda tem Libertadores. Vamos conferir como foi a vitória do Atlético Mineiro e do Internacional fora de casa. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora o assunto é Champions League, direto de Roma. Nosso correspondente Guto Josman vai comentar como foi mais um dia, já que Barcelona e Juventus conquistaram as 2 últimas vagas para as quartas de final. Olá, Guto Josman. Olá, Luciana. Olá, meus amigos e amigas do programa Brasil Esportes. Nós estamos novamente aqui de Roma para falar da Champions League. Ontem nós tivemos 2 jogaços. Em Barcelona, o Barcelona venceu o Manchester City por 1-0 com o show dele, Messi, esse gênio do futebol. Se não fosse o goleiro Hart, o placar seria mais elástico. E na Alemanha, a Juventus, a velha senhora, ganhou de 3-0 do Borussia, que na temporada passada foi o vice-campeão. Agora, sexta-feira, nós teremos o sorteio das chaves para o dia 15, para o dia 14 e dia 15 de abril e dia 21 e 22 de abril. São simplesmente
25 títulos em jogos nessa próxima fase. O maior vencedor da competição é o Real Madrid com 10 títulos e o segundo maior colocado é a equipe do Bayern de Munique com 7 títulos conquistados. O Barcelona vem logo em seguida com 4 títulos conquistados. Apenas a equipe do Paris Saint-Germain, a equipe do Mônaco e a equipe do Atlético de Madrid não tem nenhum título conquistado nesta Champions League. Semana que vem nós vamos voltar cobrindo a seleção brasileira diretamente de Paris. Vai ser um show de cobertura. Vamos conversar com a torcida e vamos estar lado a lado com a seleção brasileira. Eu espero vocês na próxima semana nos amistosos da seleção brasileira diretamente de Paris. Um abraço a todos vocês aí do estúdio e fiquem com Deus. Bom, nossa, quero agradecer o Guto Josa, que agora vai para Paris, hein? É. Que vida boa que o Guto Josa mantém. Para ele tá perto. Tá, para ele a gente tá longe, mas vamos lá. Então aí, ó, aí na semana que vem a gente vai preparar um material especial para vocês, né? Falar tudo sobre a seleção brasileira. Bom, para fechar, vamos falar como foi a grande vitória do Atlético Mineiro, que enfim, né, venceu na Libertadores. E esse jogo foi lá em Bogotá, venceu o Santa Fé por 1-0. O Lucas Prato fez o único gol da vitória. Aquele atacante que de uma bola só, né? A única bola que ele conseguiu cabecear, ele fez o gol. E agora voltou ao páreo. Tem chance de classificação, tem 3 jogos. Se ganhar os 3 vai ter 12 pontos, então se classifica. Pode ganhar 2, empatar 1, chegar aos 10 e se classificar. Então o Atlético Mineiro está no páreo. É isso aí. Agora vamos falar do empate do Internacional, empate valioso fora de casa ontem diante do Emelec. O Emelec abriu o placar, né? E olha que o Internacional pressionou o Emelec durante a partida. Felicidade ali do gol, hein? Olha lá, ó. A posição era legal. E aí o Vitinho salvou o Internacional. Salvou a pátria. Grande resultado do Inter, tá com 7 pontos junto com o Emelec, tá dividindo a liderança. Estão muito bem os brasileiros. E o Cruzeiro hoje vai ganhar do Mineiros, lá da Venezuela, que é o time mais fraco do grupo. Para fechar bem a semana dos brasileiros na Libertadores, né? Com certeza. Então depois de Copa do Nordeste, André, Copa do Brasil, Champions League, Libertadores, para fechar torpedos. É isso aí. André, qual time brasileiro tem mais chance de ir para uma semifinal da Libertadores? Marcele, do Paraguai, recado do Paraguai, obrigado pela sua participação. Marcele, eu acredito que hoje o melhor time brasileiro da Libertadores é o Corinthians. Um abraço pro Neto de Nova Itarana, da Bahia, diz que é fã do programa e eu sou fã de vocês que participam todos os dias. Pena que não dá tempo de ler todos os recados, mas sou obrigado a todos que participaram. É isso aí, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Tchau.